A paz do Senhor Jesus, irmãos. O tema que nós vamos discutir hoje chama-se quarta e quinta medida. Mais uma novidade, implantada pela denominação Maranata. E esse vídeo está baseado em 3 programas que estão ali disponíveis no YouTube, programas na plataforma do YouTube, no canal da ICM mesmo, chamado Conversas Bíblicas, a quinta medida. É o programa 1, 2 e 3, transmitido no dia 13, 20 e 27 de fevereiro deste ano. E foi usado como texto base Hebreus 11, 3, que depois nós vamos comentá-lo. E eles disseram assim, então, do programa 1. Esse tema é muito interessante para você meditar acerca daquilo que vem da parte do Senhor, disse o apresentador do programa. Irmãos, isso não vem da parte do Senhor. Se viesse da parte do Senhor, ele nem precisaria dizer, nem precisaria enfatizar isso. Mas ele fala justamente para dar peso à sua palavra. Então, quando diz assim, isso vem de Deus, vem da parte de Deus, foi Deus que revelou, é justamente para dar peso à sua palavra. Aí ele cita assim, então, ele chama outro pastor e ele mesmo diz que a quinta medida é uma expressão nossa. E o que podemos entender a partir dessa expressão? Esse assunto é um reforço para o nosso entendimento, para um evangelho voltado para aquilo que é terreno e um evangelho voltado para aquilo que é eterno. Então, irmãos, ele diz que é uma expressão nossa, é deles essa expressão, o entendimento deles. Mostra mais uma vez a exclusividade da Maranata, que eles buscam, então, uma mensagem exclusiva, exclusivista. E procure saber como que se chama um grupo que tem uma interpretação exclusiva da Bíblia. Procure saber qual o nome de um grupo que tem uma interpretação exclusiva. Tem um vídeo bom aí no canal também falando sobre isso, viu? E eles então dizem assim, esse assunto é um reforço para o nosso entendimento. E dizem que tem então 2 evangelhos, Um voltado para aquilo que é terreno e um voltado para a eternidade, um evangelho eterno. Eles então colocaram 2 modalidades de evangelho. Irmãos, isso não existe. O que existe é um evangelho só. E esse evangelho depende daquilo que você vai fazer com ele, é que vai levá-lo à eternidade ou não. Se você seguir os passos de Jesus, os princípios de Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus, com certeza, você é um salvo, e vai para a glória com o Senhor Jesus. Mas se você seguir ensinamentos de homens, ensinamentos humanos, olha, irmãos, aí fica complicado, Então vamos continuar aqui com a quinta medida. Aí ele cita então Hebreus 11, 3, que diz assim, até coloquei a versão dele mesmo, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui, ele diz, está um conceito bíblico daquilo que é a quinta medida e o que é a quarta medida. Irmãos, conceito bíblico. Sabe, quando eu escutei, eu até fiquei voltando de novo, voltei umas 3 vezes. Será que eu entendi direito? Será que é possível um negócio desse? Conceito bíblico? Como assim, irmãos? Irmãos, tem coisas que pode até estar na Bíblia, mas não é bíblico. Não pode tirar daí um conceito bíblico de algo que não existe. Então não se trata de um conceito bíblico porque não está na Bíblia. Essas terminologias, diz ele, nós encontramos na palavra. Aqui está a incoerência, irmãos? Primeiro, lá o outro apresentador do programa não falou que é uma expressão nossa, que é uma coisa deles, exclusiva deles. Agora aqui ele diz, então, que está na palavra, que elas estão ligadas àquilo que nós chamamos, daquilo que nós conhecemos dentro da doutrina bíblica a respeito do que é a obra criadora de Deus e a obra redentora de Deus. Então eles criaram essas 2 expressões, colocaram definições para elas, comparam essas 2 expressões, que eles mesmos inventaram, que eles mesmos denominaram isso. Daí ele coloca assim, nós poderíamos já afirmar que entendemos que a obra criadora de Deus
está dentro das medidas da própria obra criadora. Tá vendo, irmãos? É a mesma coisa que dizer assim, ó, eu tenho um bolo, né, com medidas que está dentro do próprio bolo, né? Aí ele cita Isaac Newton. Deus deixou tudo pronto desde a criação, mas o homem descobriu depois, especialmente Isaac Newton, que descobriu a medida do espaço e da matéria no espaço, que é a altura, largura, comprimento e profundidade. Mas mais tarde veio Albert Einstein, ele é um matemático, ele fez a relação dessas três medidas, né, com uma quarta medida, que é o tempo. Irmãos, isso que ele citou, altura, largura, comprimento, profundidade, são dimensões. E eles dão um nome, eles trocam, né, o nome, né? Em vez de usar dimensões, eles falam medida, né? Por isso que tem filme em 3D, que você consegue ver a profundidade, né, das coisas ali, né, a filmagem ali. Essas três dimensões, não sei se foi Isaac Newton, não posso nem confirmar isso, se foi Euclides, não, diz que não, lá Euclides, lá na Grécia Antiga, ele já tinha isso, né, 1500, irmãos, eu não vou ficar entrando nessa questão, né? Eu não sou formada em física, não sou cientista, né? Eu sou formada em direito, eu sou funcionária pública, eu mexo com papel. Então essa área aí eu nem vou ficar entrando, mas mas é bem interessante que Jó 11 diz assim, ó, você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. Que é que você poderá fazer? São mais profundos, né? Talvez revendo a altura dos céus, e que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra, e a sua largura é maior do que o mar. E depois dizem que foi descoberta uma quarta dimensão, né? Eu não sei exatamente qual é essa quarta dimensão, mas a Maranata já está na quinta dimensão, né? Já está lá na quinta medida, né? O homem descobriu, portanto, que Deus deixou lá na criação tudo isso pronto, criado por Deus, por isso o próprio texto, né? Agora ele cita o texto. Olha o texto, irmãos, de Hebreus 11:3, que nós até já falamos. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não é feito daquilo que se vê, ou daquilo que é aparente, né? Aí ele diz assim, as palavras dele. Por isso, o próprio texto, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Irmãos, os mundos, aqui, na tradução correta, no original, é universo, é aion, é o universo, que traz até uma ideia de perpetuidade, de eternidade. Porque o universo, irmãos, ele é infinito. O universo é eterno. A Terra, o planeta Terra, um dia pode até acabar, mas o universo vai continuar. Não é porque a Terra um dia vai acabar que o universo também vai acabar. Então aqui ele cita esse texto para falar da obra criadora. Só que a obra criadora de Deus vai muito mais além do que o planeta Terra. Deus, né, criou o universo. Que a Terra é só um grão de areia no espaço, dentro desse universo, né, que são várias galáxias, né, milhares de estrelas, né? Irmãos, esse texto não estabelece esses limites que ele citou, altura, largura e comprimento e profundidade, porque mundos é o universo. Então não tem como medir o universo, né? Não tem como medir o comprimento, a largura de tudo que existe além da Terra, né? Não só a Terra pode até ser, mas o que existe, né, ao redor dela vai muito mais, é muito mais do que isso, né? Então a tradução correta do universo é aion, né? Se a gente for ver lá em Hebreus 1, de 1 a 2, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e por quem fez também o mundo, né? Fez o aion, fez o universo,
né? Jesus é o herdeiro do universo todo. Aqui então não é planeta Terra, mas é todo o universo. É algo muito mais abrangente do que a Terra. Então, pela fé, entendemos que o aion, né, o universo, foi formado pela palavra, pelo rema de Deus. Rema é aquilo que é algo falado, aquilo que é proferido em palavras, produzido em som, né? É um discurso, uma expressão vocal. Isso é rema. De modo que o que se não vê foi feito do que é aparente, do que é visível, né? O texto, então, está falando de eternidade. E ele coloca isso como uma obra criadora, né? Uma coisa que tem fim, né? Que é finito, né? Aí depois ele cita Isaac Newton, né? Dimensão e medida, na verdade, são a mesma coisa. Mas quando se fala até em dimensão, eu me lembrei até de um livro chamado A Quarta Dimensão, do Paul Yang-Shu. Esse livro ele foi escrito por... ele é coreano, se não me engano, e ele escreveu em 1979. Mas chegou no Brasil lá por 82, 83, parece. E eu me converti em 85, eu sou dessa época. E quando chegou a quarta dimensão aqui no Brasil, irmãos, foi um rebuliço dentro do meio evangélico, inclusive até dentro da própria Maranata, né? Eu mesmo comprei vários livros dessa quarta dimensão, eu acabei que fiquei sem nenhum, dei para um para outro, porque os crentes, né, ficaram impactados com esse livro, porque ele fala assim que a gente tem que orar, né, e visualizar, né, visualizar, né, a gente tem que entrar numa quarta dimensão, né, para poder visualizar, para poder enxergar aquilo, né, que nós não podemos ver, né, e pedir para que Deus possa conceder exatamente aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que o nosso coração está desejando. Então isso é a quarta dimensão para esse coreano, e isso foi assim, algo assim que mexeu muito, né, falou muito de oração, tudo, né? Mas nós vamos continuar aqui na quarta medida, né, ou na quarta dimensão, né, mas eles falam quarta medida, né, então vamos falar quarta medida, né? Então, tudo isso está dentro do entendimento doutrinário da Bíblia, relacionado à obra criadora de Deus. Tá vendo, irmãos? Ele fala que você pode medir essa obra criadora, pegar todas essas dimensões e medir. Não podemos confirmar isso, né? A obra criadora de Deus, como nós falamos, né, ela abrange muito mais do que o próprio planeta Terra, né? Salmo 147, 4 diz assim: Ele determina o número das estrelas e chama cada um pelo seu nome. Né? Mas nós não sabemos quantas estrelas existem, né, em todo o universo, né? Cada vez esse número aí vai mudando, né? Estão sempre mudando, né? De acordo com as descobertas do homem, de acordo com aquilo que o homem vai conseguindo enxergar melhor, com os aparelhos científicos aí deles, tudo, né? Então não podemos limitar a obra criadora de Deus. Mas eles limitaram a obra criadora de Deus. Para eles, a obra criadora de Deus é só o planeta Terra. Eles colocaram tudo que existe no universo dentro de uma caixinha, né? Estou até aqui com uma caixinha. Eles gostam muito de usar isso aqui, ó, de usar uma caixinha, irmãos. É isso que eles gostam, né? Eles gostam de encaixotar tudo, colocar tudo ali, né? Porque daí você pode medir, né? A altura, a largura, a profundidade, né? O comprimento, né? Usar todas essas medidas aqui. Mas o infinito, irmãos, não tem como medir. Você pode medir a Terra, a distância dela do Sol, mas jamais medir o universo. Não está no alcance do homem. É impossível de ser medida, né? De ser a obra criadora de Deus, toda a obra criadora de Deus. A obra redentora de Deus está dentro de outra medida, que não está ao alcance do homem, como a própria expressão no verso de Hebreus 11:3. Pela fé entendemos, isso não é palpável, né? Aí ele vem falar também que essa definição, né, de Hebreus 11:1, ele diz assim, ó, você está se referindo a uma definição mais segura a Bíblia pode dar à palavra fé, e cita Hebreus 11:1, né? Então nós criamos essa terminologia, quarta medida e quinta medida, exatamente para nos posicionarmos em termos do evangelho genuíno do Senhor Jesus. Irmãos, eles criaram a quarta medida e a quinta medida, dizendo que isso se trata do evangelho genuíno do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Não há relação nenhuma com o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus.
Entendemos que o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, ele não nos limita apenas a uma quarta medida do espaço e matéria, nos conduz a uma quinta medida que está além do entendimento do homem, além da razão do homem. Irmãos, tem que ter cuidado quando ele fala essa palavrinha além, né? Ele fala além do entendimento do homem, além da razão do homem, além da capacidade humana. Ele fala assim também, ó. Então a quinta medida vai além da capacidade humana de perceber, se não houver uma intervenção divina. Então tem que ter cuidado, né? Porque isso aí é um ensino além da letra, né? É um ensino que não está na palavra de Deus, né? Aí explica o que é intervenção divina. E o apresentador, então, do programa, ele fala assim, é possível alguém viver o evangelho apenas na quarta medida? Né? Ele quis provocar ali o assunto, né? Daí o outro líder responde, toda vez que o homem lança a mão daquilo que é da parte de Deus e coloca aquilo no limite da razão humana, né? Da capacidade humana, do entendimento humano, né? Então, tudo que é a sua razão humana, né? Aquilo que você está pensando, né? Aquilo que você pode chegar ao entendimento, isso é quarta medida, né? Ou de propósitos meramente terrenos, nós entendemos que esse evangelho não é um evangelho eterno, é um evangelho terreno da obra criadora, da quarta medida. Daí ele cita, então, Gênesis 1:1, que diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, e fala sobre Reshit, né? Reshit é princípio, né? O nome Gênesis é grego, é origem, e na verdade se fosse chamar o livro de Gênesis, fosse chamar com um nome hebraico, deveria chamar Reshit, né? Que fala de princípio, mas aí ele diz que é um princípio relativo, relacionado a uma criação por um tempo determinado, define matéria e tempo. Irmãos, aí ele, olha, é um negócio complicado, né? Aí ele cita Lavoisier, descobriu a energia da matéria na natureza, nada se cria, tudo se transforma, a luz é a matéria. Irmãos, Reshit, na verdade, ele vem de Rosh, é a origem, Rosh é cabeça. E lá no Novo Testamento, Rosh aparece como Kepale, né? É a origem, é a fonte, por isso que lá em Efésios 5:22 fala que a mulher, o marido é o Rosh da mulher, né? O marido é a origem da mulher, né? Veio da mulher, né? É o Rosh, cabeça da mulher, porque veio, né? Deus criou primeiro o homem, né? O homem é a origem da mulher. Então, Reshit é de Rosh. Cita Lavoisier, né? Olha, irmãos, isso aí é física quântica. Esse negócio de, né, que Lavoisier descobriu que tudo se transforma, né, e fala também que luz é matéria. Isso é polêmico também, que tem muita gente que fala que luz não é matéria, né, porque matéria é aquilo que ocupa lugar no espaço, né? E eles pegam uma coisa tão complexa e saem simplificando tudo. Mas eles pegam algo tão simples, que é o Evangelho do Senhor Jesus, e saem complicando tudo. Né? Talvez para mostrar que eles é que conhecem isso, né? E sai com todos esses termos científicos. Né? Agora eles estão assim, dominados por esse negócio de ciência. Né? Fala que tudo isso é ciência, que isso é matéria, mas eles mesmos não param de falar sobre isso. Eles gostam de falar sobre isso. Irmãos, tem um grupo que gosta muito de falar sobre isso também, que são os adventistas. Eu fui procurar no YouTube algo que falasse sobre o universo, algo que falasse sobre a obra criadora, essa coisa toda, e dava sempre matérias, né, em documentários feitos pela TV Novo Tempo, que é a TV dos adventistas, né, dessa denominação também, que ninguém foi entrar no conceito do que ela é. Né? Daí ele diz, porque quando fé se volta para a razão, o homem, quando raciocina, né? Então a ideia é você não raciocinar, viu? Ele está usando seu pensamento, ele está dando limite ao seu pensamento, à sua razão. Aí ele entra no contexto da obra criadora. Irmãos, e graças a Deus que nós raciocinamos, né? Porque os animais não raciocinam,
né? Não adianta nem você pregar para o seu cachorrinho aí, que você gosta muito, né? Porque ele não vai entender nada. A gente só é salvo porque nós conseguimos entender o sacrifício do Senhor Jesus, o projeto de Deus. E isso com a ajuda do Espírito Santo. Então, irmãos, ele relaciona a fé com a razão. E você tem que ter, irmãos, uma fé cega, né? É isso que eles querem, uma fé cega nas doutrinas deles. Que você não, se você não tiver uma fé exatamente como eles estão falando, você está na razão. E a razão é matéria, e a matéria é a obra criadora, é a quarta medida, e a quarta medida não leva para a eternidade. Você está entendendo onde que eles querem chegar? Eles estão criando um evangelho paralelo, eles estão criando outras expressões, né? Porque para dizer que quando a pessoa deixa de acreditar, quando ela começa a pensar, eu acho que esses dons aí, não estou achando, que isso aí é eles que estão aí, né? Fechando o olho, imaginando esse negócio de visão. Eles querem dizer que se você pensar assim, você está na quarta medida. Né? Aí eles estão amenizando um pouco, né? O fulano, quando sai da igreja deles lá, né, da obra, não é mais um caído, é porque ele entrou na quarta medida. Então eles estão criando outras expressões, né, para até amenizar isso, porque agora as coisas estão mais escancaradas, estão indo para o YouTube, estão indo para a televisão. Então eles têm que criar uma outra formatação, né? Outros nomes, né? Nomenclaturas. Né? Daí ele diz assim, filósofo é razão, estão raciocinando. Então cria filosofia, está raciocinando. A nossa preocupação é que a nossa fé não pode estar dentro de um ponto de vista filosófico. Irmãos, ele filosofou aqui o tempo todo. Falou de filosofia, o tempo todo falando de ciência, né? O tempo todo ele raciocinou, é até difícil acompanhar o raciocínio dele. E diz que nós não podemos raciocinar, só ele que pode raciocinar, né? Nós não podemos raciocinar, né? Daí o apóstolo Paulo, ele diz, né? Aí ele começa a falar de Paulo, né? O apóstolo Paulo tinha essa experiência. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não tinha e nem teve essa experiência, né, de negócio de razão, de coisa e tal, tudo. Ele se converteu porque uma luz brilhou no seu caminho, e essa luz que brilhou não era matéria, essa luz que brilhou era o Senhor Jesus, né? Daí ele fala assim, que essa experiência, porque ele entendia o seguinte, quando o homem entra no domínio da sua razão, e aí ele vai indo, né? E cita Gálatas 2:20. Olha só o que ele fala. Paulo, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí ele quis falar de fé e citou Gálatas 2:20. Só que ele tirou do contexto. Irmãos, tem coisas que você vai analisar, você tem que ler o texto todo. Se você não conseguir entender, tem coisas que você tem que ler o capítulo todo. Ou, se o assunto é muito polêmico, você tem que ler o livro todo. E se for mais polêmico ainda, você tem que ler a Bíblia toda para poder chegar à verdade. Né? Que às vezes não basta você pegar, pensar um verso e montar uma doutrina em cima dela, como eles fizeram aqui. Né? Se você for olhar Gálatas 2:20, quando ele fala do sacrifício do Senhor Jesus, que agora ele enaltece o sacrifício do Senhor Jesus, né? Na verdade, irmãos, ele usou versículo isolado, fora do contexto. E muita gente faz isso. Paulo ele estava chamando a atenção de Pedro, em outras palavras, disse que Pedro estava sendo hipócrita ao comer com os gentios. Sendo judeu, não poderia comer com os gentios, pois eram incircuncisos. Eles estavam em Antioquia, e a igreja de Antioquia era uma igreja formada mais por gentios, enquanto que a igreja de Jerusalém era formada mais por judeus.
E quando Pedro estava lá em Antioquia com Paulo, ele comia com os gentios, com os incircuncisos. Aí quando chegou os judeus de Jerusalém e foram para Antioquia, o Pedro abandonou, né, os gentios e foi comer só com os judeus, porque a lei dizia que não podia sentar na mesa com os gentios, com os incircuncisos, né, aqueles que não são da lei, né? Então ele se afastou dos gentios, né, para ficar apenas com os judeus. Então o Paulo, ele puxa ali, né, digamos assim, né, a orelha de Pedro, né, que Deus não esconde os erros dos homens, né? Pedro, ele errou, e Paulo chama a atenção dele, fala: "Oh, que negócio é esse? Né? Por que agora você está fazendo isso?" Né? E Paulo então escreveu aos Gálatas para combater as heresias judaizantes. Se continuasse na lei, tornaria o sacrifício de Jesus inútil, né? E é isso que essas pessoas estão fazendo. Estão construindo um outro evangelho, usando texto fora do contexto, né? Na verdade, irmãos, eles estão anulando o sacrifício do Senhor Jesus. Ele gastou 3 programas sem falar do sacrifício do Senhor Jesus, praticamente, né? Então, o verso 2, Gálatas 2:20, Paulo está enaltecendo o sacrifício de Jesus, aceitando o sacrifício de Jesus e pondo em prática. Agora, olha, Pedro, esqueça a lei. Ué, por que nós estamos na graça? Então, por que Cristo morreu? Né? Por que Cristo foi à cruz? Se nós não for para nos libertar da lei, né? E nós vamos agora voltar para a lei, né? Então, nós estamos anulando o sacrifício de Jesus, né? O assunto não é nada com matéria e nem com razão, isso é filosofia, teosofia ou algo semelhante, irmãos. Outra coisa que é matéria é pensamento, olha só. Quando penso, automaticamente estou colocando minha mente para funcionar. Estou colocando energia para isso, e energia é matéria. Mas ele quis dizer assim, olha, não pense, não raciocine. Irmãos, desculpe falar isso. Mas, na verdade, eles estão querendo que você não raciocine, que você não pense, que você saia de casa, vá para a igreja, assistir os cultos ou assistir online, mas deixe o seu cérebro de lado, deixe os seus pensamentos de lado, deixe em casa o seu cérebro, como dizem aí, né? Deixe, não raciocine, né? Essa é a ideia deles, né? Momento, então, daí ele fala assim, momento em que as correntes de energia, elas começam a transitar pelo meu corpo e minha mente, naturalmente, a energia movimenta só aquilo que é carne, que é carnal. Então é melhor, irmãos, não comer, pois se nós comermos, gera energia, né? Porque daí você vai gerar energia, porque tem que, né, pôr para funcionar o sistema digestório, né? E isso é carnal, então isso tudo é carnal. Então a gente não podemos mais nos alimentar, não é verdade? Irmãos, é isso que ele está querendo dizer, não é para raciocinar, né, que tudo é carnal. Né? Agora pagar canal de televisão, né, aí não é carnal não, né? Pagar jornal, revista, aí isso não tem nada a ver com carnalidade não, né? Gente aí passando a necessidade, como tem aí um pastor aí do Rio de Janeiro, gravou esses dias um vídeo, que está aí no nosso canal, falando de uma mocinha, uma adolescente, deve ter nascido até aí na denominação Maranata. Os pais são aí dessa igreja aí que eles dizem, né? E cadê a instituição para ajudar essa família? A menina passando por um problema seríssimo, de uma enfermidade seríssima. A família toda ali, muitas pessoas se comovendo com isso. E cadê? Estão pagando canal de televisão, né? Pagando jornal, revista, né? Isso aí não é canal não, né? Aí ele fala, quando eu entro num pensamento, por exemplo, filosófico, teológico, estou agindo dentro de uma obra criadora, e obra criadora é matéria. Ixi. Daí Deus disse, haja luz, e luz, irmãos, Deus não falou haja luz, e luz não é matéria. Deus não falou lá na obra criadora, haja luz, e essa luz não é matéria. Nem tudo da obra criadora é matéria, e nem tudo pode ser medido pelas dimensões, né? Daí ele diz, a energia faz parte do mundo da obra criadora, é por isso que o argumento da mente, ele um dia vai se desfazer. Então você não é para você argumentar não, viu?
Não é para você correr atrás aí, não, né? Checar o que eles estão falando, né? Não, isso aí não, né? Que isso aí é carnal, isso é da obra criadora, que isso um dia vai acabar, é da quarta medida, né? Então, irmãos, se o mundo todo vai se desfazer um dia, né? Então não precisa mais trabalhar, estudar, vamos viver só de culto, né? Da Maranata, né? Como é que você vai pagar a internet aí da sua casa? Né? E Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Sim, ele falou isso em Mateus 24:35, Marcos 3:31, Lucas 21:33. Ele falou exatamente, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele está falando do planeta Terra. Ele está falando que aí é o último discurso de Jesus. E o apóstolo Pedro confirma isso, 2 Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Né? Aquilo que foi feito para durar por um tempo determinado, então pensamento, razão, luz, tudo isso é matéria e vai passar um dia. Então, como isso tudo vai pelos ares, né, tudo isso vai ser queimado, vai ser desfeito, a gente então não precisa mais pensar, né? Não é mais para raciocinar, não é para ter argumento nenhum, né? Aí ele termina o programa falando assim, o evangelho do Senhor Jesus tem que ir além disso. Tá vendo? Toma cuidado que você não vai de além. E o outro apresentador termina dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que coisa boa, né? Não tem nada de bom nisso aqui, não. Aí vem o programa 2, que a gente vai dar só uma passada rapidinho aqui, que diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Já falamos que esse no princípio, né? Aqui no hebraico é reshit, e aqui já é outro, é João 1:1, não é o Gênesis, mas João 1:1, né? E aqui ele fala então que esse verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui, então, essa expressão no princípio tem uma diferença da expressão usada lá na criação, em Gênesis 1:1. Que ele fala que o reshit é por um tempo determinado, mas não podemos confirmar essa informação dele, não. Gênesis 15:5 diz assim, ó, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, Abraão, olha aí para o céu, me conta as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Você pode contar, Abraão? Não. Daí, Gênesis 13:16, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra. Está vendo que a obra criadora não se pode contar? Que a obra criadora é muito mais abrangente? Não se pode contar com essas dimensões? Aí ele vem, por que esse confronto? O mundo, né, o mundanismo, quer trazer a fé para dentro do corpo da obra criadora. A fé não pode ser reduzida no campo do espaço da obra criadora. Aí ele vem fé temporal, imaterial, fala de Nietzsche, filósofo, diz que desconverteu até a mãe, fala de relativismo. Irmãos, olha, eu nunca vi alguém relativizar tantas coisas como eles fizeram aqui, nesse estudo aqui. Olha, e vem falar ainda de relativismo. Daí ele fala que é um termo que tenta interferir na fé da igreja. O que é relativismo? Um conceito que caiu dentro da teologia, como um prato feito, porque é um conceito filosófico que vem desde Pitágoras. Irmãos, aí ele vem falar disso aqui, de relativismo. Né? Isso é deixar de viver a quinta medida, é passar para a quarta medida. É por isso que é muito comum a pessoa vir com argumentos, né? E você começa a entender que esses argumentos são então não é para argumentar, né? Que são da quarta medida. Então você não pode argumentar. Então, irmão, se você começar a crer em Deus, a buscar o Senhor, a ter uma fé bíblica, de acordo com a palavra de Deus, isso é filosofia. Isso é a quarta medida. Isso é obra criadora. Vocês estão entendendo? Você tem que pensar de acordo com as medidas, com as doutrinas deles, né? Vamos para o programa 3. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Aí o apresentador pergunta, qual é a dimensão da quinta medida?
Irmãos, dimensão e medida é a mesma coisa. Mas qual é a dimensão? Qual é a medida da quinta medida? É estranho, né? Bom, na verdade, quando falamos na quinta medida, nós estamos falando daquilo que faz parte de um projeto de Deus dentro do entendimento doutrinário bíblico. Difícil falar em princípio absoluto, aí fala de princípio absoluto, fala do verbo achê de novo, que é um princípio intangível, né? Daí ele entra no negócio de substância, qual é a substância da obra criadora? E fala do grego aionios, que é eterno. Aion é o universo, e aionios é a eternidade, traz a ideia de eternidade. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha o aionios, a eternidade. Fala de substância, fala de luz, né? Tudo isso, né? Que temas são esses? Ele fala temas filosóficos e teológicos. Irmãos, isso aí é uma teologia filosófica, né? A teologia, daí ele diz assim, a teologia só funciona com a filosofia. Irmãos, ele filosofou tanto aqui, nossa. Ele usa essa teologia, né, misturada com filosofia. Eles criaram esse negócio de quarta medida, quinta medida, obra criadora, obra redentora. Aí ele vem falar dos patristas nesse terceiro programa. Irmãos, os patristas são os pais da igreja. Esses patristas, ele já foi para um outro lado, foi para uma outra dimensão, né? Foi para uma outra coisa aqui, né? E os patristas, irmãos, deixaram mais de 400 volumes, com mais de 100 mil páginas. E aí eles foram indo, né, com filosofia, e falaram de tudo isso e tal. E o negócio é longo mesmo. E foi aí que eles criaram muitos dogmas. Foram os patristas. Daí ele fala assim, quem foi o responsável por isso? São os pais da igreja, os patristas. Quando é que eles fizeram isso? Quando eles passaram a definir a fé, ou seja, a sistematizar a fé. Então a fé não é sistematizada, ela se vive. Ou você vive a fé ou você não vive a fé. Irmãos, ele fala de fé, é a fé na fé, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o Novo Testamento, mostra a fé em Jesus Cristo, a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não é a fé na fé, simplesmente. A fé na fé é isso que eles estão pregando. É a fé nesse ensinamento deles. Né? Você tem que crer nisso, você tem que acreditar e ter fé nisso, senão você não está na quinta medida, você não vai para a eternidade, você não vai alcançar o céu. Né? Ou você vive a fé ou você não vive a fé. É um jogo de palavras. O tempo todo ele recorre a esse jogo de palavras. Né? Ele fala assim, você simplesmente pega o assunto da fé e sistematiza a fé. Você começa a criar dogmas, a criar pontos de vista dentro da fé. É isso que eles estão fazendo, irmãos. Tudo que ele está falando que não é para fazer é o que eles estão fazendo, entenderam? Tudo que ele está falando que não é para fazer é o que eles estão fazendo. Né? Não é para raciocinar, mas eles usaram um raciocínio, né, impressionante para criar tudo isso. Né? Estão falando que não é para filosofar, mas eles estão filosofando o tempo todo. O tempo todo usando filosofia. Né? Fala de razão do homem. Irmãos, isso é ciência. Né? Ela é ciência. Irmãos, eles adoram coisa de ciência, como eu já falei. Eles adoram. Tem até um vídeo nosso aí no canal falando de ciência e fé também. E a ciência, né, ela vem do homem. É aquilo que vem do homem e acaba nessa vida aqui. Né? Então, como é que a fé foi substituída pela filosofia? A filosofia substituiu a fé quando sistematizou a fé. É isso que eles estão fazendo, mas eles estão sistematizando a fé. Como? Você tem que ter fé só nisso que eles estão pregando, só nessa doutrina deles. É isso aí que eles inventaram aí, que eles criaram, né? Que você tem que acreditar. Né? É isso aí. Né? Eles sistematizaram a fé. Daí fala Isaías 9:2, fala, né, e disse Deus, haja luz, e houve luz, vai para Gênesis 1:3, fala de or, que significa luz, e é luz mesmo, fala de cosmos, universo. Irmãos, ele fala de um monte de coisa, eu chequei tudo, né, cada palavra dele, de hebraico, né, a gente tem como checar, a gente tem tudo isso aqui, irmãos, não sei se dá para ver aqui,
né? São dicionários, né? Eu tenho uma Bíblia excelente aqui, que eu ganhei há pouco tempo, ó, maravilhosa, capa de couro e tudo, ó. É hebraico e grego, com todos os strong's. Aqui, então, fica fácil de checar tudo isso que ele está falando, né? Tem o Vini, tem vários... O Vini também, ele é hebraico e grego também. Então, irmãos, a gente tem recurso hoje em dia, né? A gente com esses recursos fica fácil de checar. Mas ele pegou as palavras, como ele também tem os dicionários ali, os strong's, tudo direitinho, ele colocou, né? Só que ele leva para essa doutrina aí, né? Ele pega uma informação que é verdadeira, né? Do hebraico, do original ali, tanto o grego também, né? Mas ele vai levando, faz você pensar de uma outra forma e cria uma outra doutrina, né? Aí vem a pergunta do apresentador para finalizar. É possível ao homem alcançar a eternidade vivendo na quarta medida? Né? Ele pergunta, né? Antes ele havia perguntado, né? Qual é a dimensão da quinta medida? Né? Qual é a medida da quinta medida? Né? E agora ele perguntou se é possível. Oh, irmãos, claro que ele vai dizer que não, que você tem que entrar na quinta medida, você tem que entrar, você quer ir para a eternidade, né? Você tem que pensar aqui, né? Do jeito que a gente está pensando, né? Fica aqui coladinho com a gente, né? Daí ele fala assim, é uma boa pergunta. É como o homem crer em Deus por uma forma de pensar filosoficamente. Uma coisa é ele crer em Deus de uma forma filosófica. Irmãos, tudo isso que ele falou é filosofia. Muita coisa aqui é filosofia, né? É até interessante que tem uma hora que ele fala assim, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, são 200 milhões de filósofos, que cada um tem sua maneira de viver. E eles também. Eles criaram essa filosofia, essa maneira deles de viver, né? Assim, ele fala de 200 milhões de habitantes, são 200 milhões de filósofos, eles também, não sei quantos Maranata existe aí no mundo, né? 100 mil, 200 mil, não sei. Eles falam 1 milhão, mas eu não acredito, não. Mas de 1 milhão, para mim, não cola, não, né? Eu queria perguntar para você, nisso tudo que a gente falou e foi passando rapidamente aqui, vocês acham que alguém possa vir a se converter e se arrepender dos seus pecados ouvindo esse tipo de mensagem? Ouvindo esse tipo de ensino, né? Vocês acham mesmo? Você se lembra como foi o seu processo de conversão? Você escutou alguma coisa na época quando você se converteu? Há 10 anos, 15, 20, 30 anos atrás? Você se lembra se alguém falava de obra criadora, obra redentora, quarta medida, quinta medida, né? Filosofia, ciência, fé? Você lembra de alguma coisa, se alguém se referiu a isso? Você já escutou algo nesse sentido? Irmão, seja sincero, já ouviu, né? E acha que alguém vai ficar impactado ouvindo esse tipo de mensagem, né? Esse tipo de estudo, de pregação? Acha que alguém vai mudar de caráter ouvindo mensagem com esse conteúdo, né? Vai se tornar uma pessoa melhor, né? Um pai melhor? Não, eu acho que agora eu preciso dar mais, né? Prestar mais atenção aos meus filhos, né? Ter mais tempo para minha esposa, né? A mulher ter mais tempo para o marido. Você acha, irmãos, que alguém vai parar, vai mudar o seu estilo de vida ouvindo esse tipo de mensagem? Será que a necessidade desse aprendizado inclinado para a filosofia, teosofia, até mesmo esoterismo? Irmãos, os adventistas gostam muito também desses temas, como nós já falamos. Eles têm vários documentários. Eles têm entrevista com físico quântico que são adventistas, né? Eles só entrevistam os adventistas mesmo, né? Entre eles são muito fechados também, né? Eles gostam muito desses assuntos, né? A gente percebe isso, né? Agora, perder tempo com esses ensinos além da letra, ensinos filosóficos, para que isso? Qual a necessidade disso, meus irmãos? Né? Olha, veja o último vídeo do canal e do Pastor Solo que fala de heresias destruidoras. Eles montam uma teoria para afirmar que só eles levam a pessoa para a eternidade. É isso que eles, no final do frigir dos ovos, é isso. Né? Que só eles é que podem levar a pessoa para a eternidade. Porque só eles têm a quinta medida.
Só eles entendem de obra redentora, né? Na verdade, como disse o pastor Sola ali nesse vídeo, depois você pode olhar aí também, é muito bom. Quer capturar sua mente. Manipulação vai de encontro com o princípio da liberdade. Manipular a pessoa, você consegue fazer isso quando você domina a pessoa. Faz com que ela não pense, não raciocine. Você impõe medo. Também tem um vídeo aí falando sobre a teologia do medo. Muito bom. Irmãos, o medo faz com que as pessoas se sujeitem a qualquer coisa. Nós vemos aí as pessoas aí saindo com máscara na rua, saindo com um monte de aparato na rua, de tanto medo que as pessoas estão de contrair esse vírus. E sai sem nem pensar, sem nem raciocinar. O medo toma conta da vida da pessoa. Eles estão amedrontando as pessoas, dizendo que se você sair, você não vai alcançar a eternidade. Oh, irmãos, o que é isso? Né? Tudo que eles falaram que os outros fazem, eles mesmos fizeram. A preocupação deles é manter você ali dentro, né? Preso nessa doutrina exclusivista. Essa doutrina exclusiva. Irmãos, a preocupação deles é ter você ali dentro, né? Que você possa contribuir ali com a sua energia, gastar a sua energia, contribuir financeiramente, agora mais do que nunca, né? Pagando ser tanto de canal de televisão, ser tanto de jornal, de revista, nossa, né? E tudo isso que você vai escutando ali, você pensa, não, mas acho que não tem nada de mal, afinal a Bíblia fala que Deus criou os céus, criou a terra, né, que a terra um dia vai se desfazer mesmo, não tem nada de mal, né? Irmãos, você sabe como que é feito o veneno de rato? Outro dia eu escutei um irmão comentando sobre isso, achei bem interessante. Né? O veneno de rato é assim, parece que 90% é comestível, é algo que faz bem até, que é saboroso ali para o ratinho, né? E outros 10% é que vai matar mesmo o rato, né? São esses 10%, né? A maior parte é feita de coisas boas, parece que 10% que é com veneno mesmo, o suficiente para matar o rato, né? Tudo para eles é relativo. Ah, isso é relativo, mas irmãos, eles relativizaram tudo. E às vezes tem casal que sai dali, sai dessa denominação, e eles se separam. Ah, puxa vida, foi só eles saírem que eles se separaram. Não, é porque na verdade eles já estavam lá dentro, mas estavam com máscara. Eles estavam lá dentro com uma vida aparente de um bom casamento. Né? Tudo isso era só era aparência de um bom casamento. Né? Mas as coisas já andavam muito mal, como tem muitos casais. Já estavam tão ruins as coisas ali dentro. Foi quando eles saíram, eles pegam e se separam. Né? Às vezes já estavam separados ali dentro, mas né, ali os outros não estavam nem percebendo isso. Isso não é evangelho, não é pregar a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, na minha época eles já falavam um pouquinho de Jesus, muito pouco. Às vezes eu escrevia até num caderninho. Quantas vezes quando eu ia para o Manaim, em cada aula, quantas vezes eles falavam a palavra Jesus? Era pouquíssimos. Isso me parece, né, dá a impressão de uma aula de física, física quântica, né, teosofia, teologia filosófica. Né? Irmãos, o pior disso tudo é uma irmã, ter que aprender isso e passar para as crianças. Isso que é o pior que eu vejo. Né? Porque os adultos estão bem crescidinhos, né? Dá para raciocinar bem. Mas a criança, irmãos, ela tem que aprender essas coisas aí, tão desnecessário. Nada que vale a pena realmente. Para que encher a cabeça da criança com isso? Né? E criança, irmãos, eu sei porque eu criei minhas 3 filhas na Maranata. Elas iam para a escolinha dominical, elas amavam a historinha das professoras. Né? Que, por sinal, elas tiveram excelentes professoras quando elas eram pequenas. E levavam Arca de Noé, as mães ficavam a semana toda preparando, mostrando coisas da Bíblia, historinhas da Bíblia. Agora você ficar enchendo a cabeça da criança com coisa que nem está na Bíblia. Né? Jovem também, mas o jovem,
Ele gosta de ir para o culto para tocar, para cantar, para sentar ali, mas ele fica olhando ali para o pregador ali, mas nem o pensamento dele está lá em outro lugar. É lógico que tem aqueles que estão preocupados com a doutrina, né? Eu conheço uma jovem que está no nosso grupo do WhatsApp que ela é muito preocupada. Tem até um vídeo dela, ela fez um canal bem interessante. Essa jovem, né, ela se preocupava muito com a doutrina. Tanto que ela acabou saindo da Maranata. Não quis mais compactuar com todo esse engano aí, não. Né? Irmãos, lembre-se de uma coisa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Agora imagine 1 quilo de fermento num pedaço de pão. É isso que você está comendo, viu? Você está comendo um pão com 1 quilo de fermento. Não é com uma pitadinha de fermento, não. Né? Sem medo de errar, irmão. Posso dizer que você está comendo mais fermento do que pão. É isso que você está comendo, né? E para quem gosta de medidas, vou deixar aqui a oração de Paulo aos Efésios, né? Gosto muito de medida, né? De dimensão. Tá aqui, ó. Efésios 3,14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito, né? Fortaleza os Efésios, ali ele está falando, né? Que serve para nós também. Para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, né? A fé em Cristo, né? Possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, irmãos, o amor de Cristo excede todas essas dimensões. Então, irmãos, o amor de Cristo é eterno. E fique com o amor do Senhor Jesus. Fique com a palavra do Senhor Jesus, com o evangelho genuíno. Fique com as cartas ali, com o Novo Testamento, que é uma bênção. E procure entender melhor o sacrifício de Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus. E crer que um dia nós vamos ressuscitar também. Amém, irmãos? Essa é a principal, né? A ressurreição é a principal notícia do Evangelho, é a principal pregação do Evangelho, é a ressurreição de Cristo. Né? E crer que um dia nós vamos ressuscitar também. E continue pensando, viu, irmãos? Continue raciocinando, porque isso é uma bênção. Né? Não deixe de buscar o conhecimento de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus.